Olá, Querigma de hoje traz as particularidades do centro-sul da Itália. Iniciamos nosso programa trazendo detalhes da região da Campanha, cuja metrópole é Nápoles. Eu e o jornalista Paulo Júnior fomos recebidos pelas irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas, que nos apresentaram aspectos particulares desta região italiana. Viagem de trem partindo de Roma a Nápoles leva cerca de 2h30. Nápoles possui mais de 1 milhão de habitantes, sendo a terceira cidade mais populosa da Itália e está na região da Campânia. Os prédios entre as montanhas caracterizam o cenário típico da região. Nápoles possui um centro comercial de destaque. A metrópole também tem praia e um porto dos mais importantes no país. O turismo também é forte em Nápoles, que preserva construções romanas e paisagens exuberantes. Em Pozzuoli, região metropolitana de Nápoles, existe o Monte Novo, que recebe este nome pois surgiu depois de um fenômeno típico dessa região. Conta de estarmos numa região vulcânica, existem surpresas de vez em quando. Esse Monte Novo, de fato, apareceu da noite para o dia, por volta do ano 1700. Não? E ali naquela região, antigamente, tinham as vilas romanas, porque os grandes reis, imperadores, governadores de Roma saíam, às vezes se distanciavam do tumulto do império e vinham fazer as suas férias, digamos assim, né, nessa região tranquila de Nápoles. O Lago de Averno, com cerca de 3 quilômetros de circunferência, ocupa uma cratera de um vulcão extinto. A tradição literária greco-romana considerava o lago de aspecto tenebroso e muito profundo. Por isso ficou popularmente conhecido como a Boca do Inferno. Hoje se sabe que são 60 metros de profundidade. Outro local histórico em Pozzuoli é o Mercado Romano, que reapareceu depois de estar submerso em água, o que a geologia estuda como bradicismo, mostrando que a superfície da Terra pode estar sujeita a graduais movimentos, sem terremotos destrutivos. Então é a água que se afasta e volta, né? Esse é um fenômeno constante nessa localidade onde a gente se encontra. De fato, esse mercado romano veio à tona justamente em um desses movimentos de bradisismo. A cidade de Pozzuoli, na região metropolitana de Nápoles, na Itália, acolheu o apóstolo São Paulo, depois de São Paulo ter realizado missão na ilha de Malta e ser picado por uma serpente. Pozzuoli preserva a história deste relato bíblico em Atos dos Apóstolos. A cidade de Pozzuoli, na região metropolitana de Nápoles, na Itália, foi o local de parada do apóstolo Paulo. Na última viagem de Paulo a Roma, o apóstolo ficou aqui em Pozzuoli por uma semana, onde encontrou uma comunidade cristã que o acolheu. Daqui, Paulo seguiu para Roma pela Via Ápia, de acordo com a tradição. Paulo conta no capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos que Paulo aqui chegou quando ele embarcou de Malta, estava na ilha de Malta, e na ilha de Malta, estando ali, passou uma nave que vinha de Alessandria para a direção de Roma, e Paulo pegou aquela nave, chegou aqui. Paulo não sabia que encontraria uma comunidade cristã. Essa comunidade, quando ele desembarcou aqui, o convidou para ficar com ele uma semana. Irmã Maria Aparecida da Silva é da Congregação Pequenas Missionárias Eucarísticas, congregação nascida em Nápoles, na região entre Bagnoli e Pozzuoli. Irmã Maria Aparecida, que está há 3 anos na Itália, desde que foi eleita conselheira da congregação, explica que esta região vulcânica, onde se localiza o vulcão Solfatara, é conhecida como um local medicinal. Das montanhas quentes, percebe-se o cheiro de enxofre. Os gases que saem das rochas com minerais terapêuticos vêm sendo utilizados desde a antiguidade em diversos tratamentos, inclusive do apóstolo Paulo,
que, de acordo com a Bíblia, foi picado por uma serpente em Malta. Na época de São Paulo, a comunidade, inclusive, pediu também que Paulo ficasse e curaram Paulo aqui, através dessas águas termais. Hoje, atrás da pedra que indica o local da chegada de Paulo, há uma igreja dedicada a Santa Maria da Graça, edificada na primeira metade do século XVI e ampliada em 1948. A igreja faz memória ao acontecimento relatado no livro do Atos dos Apóstolos. Uma das características muito importantes da nossa fé, das nossas comunidades, é essa capacidade de acolhida. Não? A hospitalidade faz parte do nosso DNA do cristão. Coisa bonita, né? Chegar e encontrar uma comunidade acolhente que oferece não só a acolhida calorosa, afetuosa, mas coloca à disposição também os bens da natureza aqui. Em Bagnoli, na região metropolitana de Nápoles, conhecemos a Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas, fundada na Itália em 1928, que também está presente no Brasil. A congregação possui casa de formação na cidade de Maria, em Barretos, idealizada por Dom Antônio Maria Mútulo. As irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas vivenciam o carisma pela evangelização nas diversas atividades. Carisma todo voltado para a Eucaristia, de modo que toda a nossa vida e todo o nosso dia parte da Eucaristia e retorna à Eucaristia. O nosso trabalho, o nosso meio de subsistência é a escola, o campo escolástico, que nós, o nosso campo escolástico é todo voltado para a evangelização. A princípio, a Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas, fundada em 1928 em Nápoles, exercia sua missionaridade na Itália. Hoje, as irmãs estão presentes em outros países, como Peru, Albânia e Tanzânia. Eu sou Sor Patrícia Coppola. Irmã Patrícia, que atualmente é superiora da congregação e exerce suas atividades na Itália, esteve em missão na África, onde as irmãs cuidam de um orfanato com cerca de 60 crianças abandonadas, algumas das quais albinas. Abbiamo bambini orfani e bambini albini. Villaggio per i bambini, Villaggio San Francesco. Na vila, as crianças também têm oportunidade de estudar, como explica a irmã Patrícia. E há um projeto para levar educação para as mulheres. Accogliamo ragazze che vogliono studiare. No Brasil, as irmãs chegaram em 1974 e hoje estão presentes nos estados do Pará, Goiás e São Paulo. Em Barretos, na cidade de Maria, fundada por Dom Antônio Maria Mútulo, há a Casa de Formação. A vocação é um tesouro precioso que entra no grande mistério do projeto de Deus, um olhar de amor muito especial. Como é que se faz a entender isso? Prestando atenção aos movimentos do próprio coração, se colocando de modo muito especial na escuta do silêncio, onde Deus fala com muita clareza através do silêncio. A venerável Madre Ilia Corsaro fundou a Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas em 1928, em Nápoles, na Itália, com o carisma de regenerar pelo amor. Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas de Espiritualidade Franciscana foi fundada em 3 de novembro de 1928, em Nápoles, na Itália, pela venerável Madre Ilia Corsaro, que nasceu no dia 4 de outubro de 1897, na província de Nápoles. Irmã Madalena explica que a irmã Ilia sentiu o chamado de Cristo pensando em um projeto de vida dedicado aos mais pobres. Un progetto diverso. Doveva far nascere una nuova congregazione che fosse al servizio dei più piccoli, dei più poveri. Esta casa, localizada em Bagnoli, na periferia de Nápoles, é a primeira sede da congregação, onde a irmã Ilia viveu e faleceu aqui em 23 de março de 1977. O quarto onde a irmã Ilia viveu está preservado. Os aposentos onde a fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas passou seus últimos dias de vida guarda sua história.
Neste armário estão objetos utilizados pela irmã Ilia. Ao lado da cama, o relógio marca o horário de seu falecimento. La nostra madre fondatrice è stata con noi molti anni, ma il Signore l'ha richiamata a sé il 23 marzo 1977. No templo estão os restos mortais da irmã Ilia Corsário, que foram trazidos do cemitério para cá em 1997, quando também teve início o processo de beatificação e de canonização. Em 2016, Madre Ilia Corsário foi declarada venerável. E 39 anni dopo la sua morte, nel 2016, la Chiesa l'ha dichiarata venerabile. Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas tem como carisma regenerar no amor à humanidade. De Nápoles, seguimos com as irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias Eucarísticas até a cidade de Castel São Lourenço, a cerca de 150 quilômetros. Fomos conhecer a cidade do fundador da Rede Vida, Dom Antônio Maria Mútulo. Em Castel São Lourenço, visitamos a igreja de São João Batista, onde Dom Antônio foi batizado. O caminho entre Nápoles e a cidade natal do saudoso fundador da Rede Vida, Dom Antônio Mútulo, passa pela imponência do vulcão Vesúvio. As estradas que levam a equipe da Rede Vida a Castel São Lourenço, no sul da Itália, mostram uma paisagem com muito verde e asfalto em ótimo estado, característico das rodovias italianas. Placas de bem-vindo a Castel São Lourenço nos avisam da chegada à cidade natal de Dom Mútulo. Benvenuti a Castel São Lourenço. Subindo em um dos pontos mais altos do município, está a igreja onde Dom Antônio Mútulo foi batizado. A igreja dedicada a São João Batista. O pároco atual, padre Domenico Sorrenti, conta que em 1795 já existia devoção a João Batista aqui. O sacerdote italiano nos diz que esta igreja foi edificada no século XVIII. Dai registri parrocchiali che risalgono intorno al 1695 già esisteva questa chiesa così, come patrono. Esta igreja dedicada a São João Batista, onde o fundador da Rede Vida, Dom Antônio Mútulo, foi batizado, foi fundada em 1796. Ela pertence à diocese de Vallo della Lucania, na província eclesiástica de Salerno, sul da Itália. Padre Domênico nos indica a pia batismal, onde Dom Antônio foi batizado em 1923. A pia foi reformada para facilitar o ritual de batismo nos dias atuais. E também porque em 1980 a igreja foi muito danificada devido a um forte terremoto que atingiu Castel São Lourenço. E como a igreja está na parte alta da cidade, foi a construção mais afetada. O mutirão envolvendo a prefeitura da cidade e o próprio Dom Mútulo, já arcebispo no Brasil, ajudou na restauração da igreja, sendo completada em 1996. Monsignor Antonio Maria Mútulo fece anche una colletta in Brasile. O templo guarda preciosidades da vida e família de Dom Mútulo. O livro, contendo o registro de batismo de Dom Antônio, tem no lado direito duas atualizações ao longo do tempo. Em 4 de novembro de 1949, a assinatura indicando que o então neo-sacerdote Antônio Mútulo tinha sido ordenado padre em Sorocaba. E em 29 de setembro de 2012, a notificação de seu falecimento. Outro arquivo histórico é o registro de casamento dos pais de Dom Antônio. Na mesma igreja de São João Batista, Francisco Mútulo e Ângela Pássaro se casaram em 1º de junho de 1922, assistidos pelo vigário de então, padre Rômulo Lavecchia. Padre Domênico diz que Dom Antônio esteve aqui pela última vez em 2009 e também na festa de São João de 1990, quando o arcebispo de Botucatu recebeu o palio em junho daquele ano. Na italiana Castel São Lourenço, conhecemos familiares de Dom Antônio Mútulo e a casa onde o fundador da Rede Vida morou com a família antes de vir ao Brasil.
A igreja de São João Batista, na italiana Castel San Lorenzo, cidade natal de Dom Antônio Maria Mútulo, viu o arcebispo fundador da Rede Vida ser batizado e também se reergueu graças ao esforço de Dom Antônio no Brasil. Um terremoto em 1980, aqui em Castel São Lourenço, danificou a igreja de São João Batista, onde Dom Antônio Maria Mútulo foi batizado. Dom Antônio, no Brasil, em 1990, fez uma campanha onde arrecadou verbas para ajudar na recuperação do templo. Em 1996, a igreja foi restaurada. Meu nonno era... Francesca Peduto conta que o avô dela era primo da mãe de Dom Antônio. Francesca indica a casa de Dom Antônio quando nasceu e viveu os primeiros anos antes de partir com a família para o Brasil. Questa è la casa dove Don Antonio abitava da bambino con la sua famiglia, in effetti prima di partire per il Brasile. Francesca diz que a mãe dela se lembrava quando Dom Antônio retornava a Castel São Lourenço e almoçava com a família. Era stato a casa loro nelle sue visite in paese. Castel São Lourenço, com cerca de 3.000 habitantes, tem subidas íngremes. E caminhando, chegamos à Comune Italiana, equivalente à prefeitura no Brasil. Mio padre era cugino con la mamma del vescovo. Pasquale Pássaro conta que o pai dele, Luigi Pássaro, era primo da mãe de Dom Antônio, Ângela Pássaro. Angela Passaro. Pasquale se recorda de ter encontrado Dom Antônio há cerca de 20 anos. Era 20 anni fa, veniva spesso, è venuto parecchie volte, è venuto. De acordo com Pasquale, Dom Antônio Maria Mútulo ficava contente quando vinha a Castel São Lourenço, apesar de ter deixado a Itália ainda criança. Poi del Brasile, un paese lontano da qua, e lui era molto contento quando veniva, perché si sentiva comunque castellese pure lui. Na galeria de prefeitos, vemos dois familiares de Dom Antônio que governaram a cidade, Genaro e Pasquale Mútulo. E uma placa em homenagem a Dom Antônio Maria Mútulo, em 23 de junho de 2003, da simpática Castel São Lourenço, exaltando o único arcebispo nascido aqui, o fundador da Rede Vida de televisão, Dom Antônio Maria Mútulo. Sì, a Castello, sì, l'unico vescovo c'è stato qui, sì. Qualche altro parroco, sì, ma il vescovo, solo lui è stato vescovo. San Giovanni Rotondo é uma cidade na região da Puglia, sul da Itália. San Giovanni Rotondo ficou famosa no mundo todo por abrigar o complexo do Santuário de Padre Pio. São Pio fez missão e faleceu na região, com seu corpo sendo preservado até os dias atuais. Caminhando pelas ruas de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália, podemos ver diversas obras sociais criadas pelo Padre Pio, desde o centro de grupos de oração a hospital como este, que também atua como centro de pesquisa em saúde. A rua que leva ao complexo do santuário conta com estações da Via Sacra. Padre Pio realizou missão aqui em São Giovanni Rotondo durante 50 anos, de 1916 a 1966. Nesta igreja, São Pio celebrou missas e atendeu confissões. O confessionário de São Pio, protegido por vidro, recebe hoje devotos que fazem pedidos e agradecimentos por graças por intercessão de São Pio. Viveu grande parte da sua vida lá em São Giovanni Rotondo, aqui na Itália, no convento dos Capuchinhos, onde ele viveu por muitos anos, e ele, ainda sacerdote jovem, teve a graça de receber de Jesus as chagas, os estigmas. Portanto, ele passou por 50 anos trazendo em seu próprio corpo, em suas mãos, em seu peito, em seus pés, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O complexo do santuário tem relíquias de Padre Pio, como as toalhas e roupas utilizadas pelo santo, contendo as marcas de sangue que saíam das feridas do sacerdote. E, além de tudo, Deus o enriqueceu com tantos dons. Também ele tinha o dom de previsão, os da bilocação. Ele estava num lugar, também no outro lugar ao mesmo tempo, né? Ajudando as pessoas.
E hoje São Giovanni Rotondo é um centro de peregrinação onde o seu corpo se encontra venerado, o seu corpo está intacto. Depois de tantos anos de sepultura, o seu corpo foi encontrado intacto e hoje está em exposição para os peregrinos. As vestes que São Pio utilizou, assim como o cálice e a patena na última missa, que presidiu em 22 de setembro de 1968, estão preservados. Padre Pio faleceu um dia depois e seu corpo até hoje é mantido preservado. Ele foi levado da cripta da ala mais antiga para a nova basílica, inaugurada em 2009 pelo Papa Bento XVI. São João Paulo II também foi admirador da história de vida de São Pio. O Santo Papa esteve aqui nos anos 70, ainda cardeal, e voltou em maio de 1987. Aqui no complexo dedicado a São Pio, um cartaz lembra os 20 anos de sua canonização, em junho de 2002, por São João Paulo II. Paulo VI deixou escritos exaltando São Pio como discípulo e missionário, e Madre Teresa de Calcutá também o admirava. O santuário possui uma relíquia de Madre Teresa. A galeria de fotos traz história de São Pio desde o seu nascimento. Seu pai, inclusive, foi aos Estados Unidos trabalhar e poder ter dinheiro para educar o filho ainda adolescente. Padre Pio escreveu inúmeras cartas, grande parte conservada no santuário. São Pio tinha fragilidades de saúde. Remédios e instrumentos para controle respiratório estão à mostra. Um discípulo e missionário de corpo frágil, mais de uma espiritualidade que atrai cada vez mais peregrinos de todo o mundo. São Pio aponta Jesus, caminho, verdade e vida. É uma grande devoção, é sempre retornar a esse logo de espiritualidade, de fé, onde vivenciou o Padre Pio, uma experiência muito rica. Eu venho pela segunda vez e venho sempre com muita gratidão pela vida da minha mãe. Eu sou italiano, moro perto daqui e depois do casamento eu e minha esposa vamos cada ano per celebrar a nossa fede. Próximo a San Giovanni Rotondo fica o local onde São Miguel Arcanjo apareceu em uma gruta, segundo a tradição. Local que recebe peregrinos de todo o mundo até os dias atuais. A cidade de Monte Santo Ângelo, na província de Foggia, é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2011. É neste local, conhecido como Monte Gargano, que está o Santuário de São Miguel Arcanjo, onde esta gruta é local de devoção desde a Idade Média. É nesta gruta que grupos de peregrinos fazem suas orações e podem conhecer as marcas que o tempo imprimiu nas paredes. O Santuário de São Miguel Arcanjo é local de relatos de pelo menos 4 aparições de São Miguel. A primeira delas em maio de 490. Este lugar foi o pedido de São Miguel ao então bispo São Lourenço para que dedicasse a gruta, então utilizada como encontros pagãos, para cultos cristãos. A tradição permanece até hoje e fiéis se reúnem para orações diante do Santíssimo. Diz a tradição que o arcanjo Miguel ainda apareceria ao mesmo bispo concedendo proteção diante de invasores bárbaros. A terceira aparição foi em 29 de setembro de 493, quando São Miguel Arcanjo anunciou que santificaria este local, fomentando posteriormente a construção deste santuário, que foi visitado por São Bernardo, São Guilherme de Vercelli, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Siena e São Francisco de Assis. E em 1656, São Miguel apareceu novamente para livrar a região de uma peste que se alastrava pelo território italiano. Quem vai a São Giovanni Rotondo, ao Padre Pio, visitá-lo, deve ir também ali no monte, sobe mais um pouco por meia hora, naquela cidade medieval lá em cima está o Santuário do Santo Ângelo, de São Miguel Arcanjo, onde ele apareceu, é uma fonte também de graças. O campanário foi concluído no ano de 1282.
O Papa São João Paulo II visitou o santuário em 1987. A escada que dá acesso à gruta foi construída no século XIII e tem 86 degraus. O Santuário de São Miguel Arcângelo é uma visita ao passado, uma renovação da fé pelas ruas medievais. Querigma de hoje trouxe particularidades da região centro-sul da Itália. Eu e o jornalista Paulo Júnior registramos as belezas, cultura, devoção e tradições italianas. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.